Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje a gente vai aprender como fazer uns plots simples tridimensionais utilizando aqui o LaTeX, né? Utilizando o pacote que a gente já veio utilizando nas aulas passadas, que é o PGF Plot, né? Então, primeiramente, você vai ter que... Aqui eu estou utilizando o preâmbulo que a gente já utiliza, que eu utilizo nas aulas anteriores, né? Eu já expliquei para que serve cada uma desses pacotes nas aulas anteriores. É, e aqui a gente vai precisar utilizar o pacote PGF Plot, né? Então você vai dar o Use Package PGF Plot. Então, para a gente plotar um gráfico tridimensional, a gente tem que ter o seguinte. Aqui eu coloquei já dentro de um ambiente figura, né? Então eu já dei o barra begin figure. Aqui esse HTB diz que é para colocar here top bottom, né? Então para colocar essa figura no mesmo lugar que está aqui no código, né, para ele não jogar para outro lugar. Aqui um barra center para centralizar essa figura. E aqui, né, dentro desse ambiente figura, a gente vai dar o barra begin tick picture, né, como a gente já viu, para fazer o gráfico a gente precisa disso. Né? Então esse tick picture abrir os eixos, né, então barra begin x, aqui o barra end x, e aqui o primeiro exemplo que a gente vai fazer tridimensional é a gente colocar pontos, né? Então a gente vai plotar algumas coordenadas, né? Então para fazer isso, um plot tridimensional, a gente dá o comando barra addPlot 3 aqui dentro do barra BigNext, né? Então addPlot 3, né, indicando que é tridimensional, no caso bidimensional, como a gente viu na aula anterior, é só você dar o addPlot, né? E aqui você escreve coordinates, né? Então as coordenadas, e coloca aqui entre chaves e coloca todas as coordenadas que você quer. É tridimensional, né? Então você vai ter três pontos. Aqui eu coloquei o ponto 000, x, y, z, né? 100, coloquei todos esses pontos daqui, né? Dessa forma. E no final, lembrando que a gente tem que colocar sempre esse ponto e vírgula, né? Senão ele não roda, né? E quando a gente coloca isso quando a gente compila isso daqui já está compilado aqui, né? A gente vai ter então isso daqui. Então tá no ambiente figura, né? Então ele conta isso como uma figura aqui que ele chamou 1.1, né? Ele faz isso automaticamente. E a gente tem esse gráfico daqui, né? Então a gente tem todos esses pontos que a gente colocou ali, eles estão aqui, né? Então ele fica dessa forma daqui. Aqui esse caption que está dentro do ambiente figura, né? Ele é o que vai sair escrito aqui na figura, né? Você pode escrever gráfico de, e você escreve o que você quiser ali, né? Falando do que se trata o gráfico que você está colocando aqui, né? Então ele vai aparecer escrito aqui. E esse label, como a gente já sabe, ele é a label para você referenciar a figura, né? Então quando você quiser escrever no texto, olhando para a figura tal, aí você vai no texto, coloca olhando para a figura barra ref e coloca esse nome que está aqui dentro. Você pode trocar esse nome, né? Você coloca esse nome daqui e ele vai referenciar, nesse caso, a figura 1.1. Né? Então agora a gente pode ver outra coisa. Né? A gente pode fazer superfícies também. Né? Como que a gente faz isso? Superfícies tridimensionais. Então, para a gente fazer superfície, né, olhando aqui no código, né, que eu escrevi superfície, é o que está aparecendo escrito aqui, né, e agora aqui novamente, dentro do ambiente figure, né, para a gente ter centralizado direitinho o número da figura e também o caption, né, dessa forma. Aqui a gente dá o barra begin text picture e agora aqui dentro, no eixo, né, então barra begin next, a gente pode colocar, também como a gente já viu, a gente pode colocar isso daqui dessa forma e escrever colocar aqui em colchetes, né, esses dois colchetes, e entre colchetes a gente vai ter algumas opções dos eixos, né, nesse caso, que está logo aqui na frente do ambiente eixo, né, quando a gente abre o ambiente eixo. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, xlabel igual a, e você escreve, aqui está entre cifrão, porque a gente vai estar colocando no modo matemático, né? Quando coloca entre cifrão, está no modo matemático. Então aqui o eixo X ele vai se chamar X, né? Que eu coloquei o eixo Y label vai ser igual a Y, vai se chamar Y, e o Z label vai se chamar Z, né? Então a gente olha aqui, a gente já tem o eixo X aqui, o eixo Z aqui e o eixo Y aqui. Então ele escreve, você pode colocar o que você quiser, né? Claro. Aqui o eixo Z você pode chamar de PP, por exemplo. Então quando a gente recompila, a gente vê que ficou um PP aqui, né?
Você não precisa colocar esse ambiente matemático. Eu coloco porque ele muda a fonte, né, do ambiente. A fonte do ambiente matemático é um pouco diferente da fonte de texto, né? Então tá. A gente também pode alterar o domínio, né? O intervalo que a gente quer que os eixos variem, né? Apareçam no gráfico. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um y. Para a gente fazer isso, a gente coloca aqui, para mudar o eixo y, a gente coloca o y domain, dá um espaço, escreve domain, né? Igual a, aqui eu coloquei de menos 4 a 4, né? E depois eu coloquei um domain de menos 2 a 2, né? Lembrando desses dois pontos daqui, né? Então, o que isso daqui está dizendo? Isso daqui está dizendo que o nosso y ele vai de menos 4 a 4 no gráfico, e o x ele vai de menos 2 até 2, né? Que é justamente está aqui, o eixo y de menos 4 a 4, o eixo x de menos 2 até 2 dessa forma. Para a gente colocar a superfície, né? Então, essas opções a gente já tinha visto nas aulas anteriores também, né? Para a gente colocar a nossa superfície, a gente vai ter que colocar um barra edplot 3, né, como a gente viu. E aqui, dentro dessas opções aqui, a gente escreve surf, de surface, né? De superfície, né? E escreve dentro dessas chaves aqui na frente, a gente vai escrever qual que é a equação da superfície. Aqui nesse caso é z igual a y, né? Então eu coloquei só um y aqui, e lembrando do ponto e vírgula no final. Aqui eu também posso, em 3 dimensões, assim como a gente viu em 2 dimensões, a gente pode adicionar legenda, utilizando o add legendary, né, dessa forma daqui. E entre chaves, a gente coloca aqui a legenda que a gente quer. Aqui eu coloquei z igual a y, né? Então é justamente o que está aparecendo aqui, né? Z igual a y. E aqui fechando o ambiente eixo, fechando o ambiente TextPicture, colocando um nome aqui, né? Z igual a y, e a label eu não alterei aqui. Então, tudo bem. Então a gente pode fazer isso daqui no gráfico 3D da superfície, né? Agora eu tenho alguns outros exemplos aqui que eu vou tirar do comentário. Tem alguns outros exemplos aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse gráfico daqui e colocar uma... Como tá vendo que ele muda de cor, né? Ele faz isso daqui automaticamente, mudando de cor para os diferentes valores. A gente pode pegar isso daqui e colocar uma barra, né? Uma barra que vai indicar quais são os valores de cada cor dessa daqui, né? Então, por exemplo, aqui, para a gente adicionar essa barra, olhando aqui no código, né? Voltando aqui para o código, a gente vai ter aqui novamente o ambiente figura, né? Fiz tudo novamente igual que a gente fez anteriormente. No ambiente eixo, aqui no ambiente eixo você vai colocar um color bar, né? Então, quando você colocar aqui nessas opções color bar, ele vai aparecer essa barra daqui, né? Que vai estar indicando as cores e os respectivos valores de z, né? Tá vendo aqui o z de menos 1 a 1, aqui vai de menos 1 a 1, e cada cor está representando um certo valor de z, né? Então, dessa forma, ele vai mudando dessa forma. Aqui, novamente, o domínio, né? Que eu só coloquei superfície, o domínio, né? Plotei novamente a superfície, né? Tudo que a gente já viu acima, né? E uma outra coisa que a gente pode fazer a gente pode deixar esse plot, também como a gente viu em 2 dimensões, apenas com os marcadores, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui, nesse caso daqui, a gente tem novamente o ambiente TextPicture, o eixo, né? E aqui dentro de eixo a gente já tem, igual que a gente viu, o eixo X, o Y, o Z, como eu escrevi aqui, né? Dessa forma. E o domínio, eu também escolhi aqui um domínio, né? Como a gente viu ali em cima. Só que agora aqui no edplot 3, a gente está plotando novamente aquela superfície z igual a y, né? Que a gente já percebe por aqui, né? Z igual a y. Só que dentro das opções do edplot 3, a gente está colocando aqui only marks, né? E uma cor, né? Então aqui eu coloquei apenas marcadores, então só os marcadores vão aparecer, né? De cor azul, eu coloquei esses marcadores de cor azul. E esses marcadores, mark, vai ser igual a... Eu coloquei esses marcadores para ser um quadrado, né? Então, um square estrela. Essa estrela aqui indica, como a gente também já viu, indica que vai estar preenchido, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem esse gráfico com quadrados preenchidos de azul. Você pode mudar isso daqui. Eu posso, por exemplo, mudar a cor, né? Então, aqui, mudar a cor. Eu mudando essa cor aqui, a gente vai ter... Esperar compilar, que ele demora um pouquinho para compilar. A gente vai ter que isso daqui vai ficar verde, né? Então, tá vendo? Ficou tudo verde.
Eu posso mudar o marcador, né? A gente já viu na aula passada, que eu não vou mostrar novamente, mas na aula anterior, na aula 13, a gente viu os marcadores, que a gente tem círculos, tem várias coisas, né? Várias coisas diferentes, né? Aqui novamente a legenda e tudo que a gente já viu. Agora, uma outra coisa que a gente também pode fazer, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Então, um outro tipo de plot, né? Então a gente vai ter aqui novamente o ambiente figura, né? A gente vai ter o ambiente Six Picture. E aqui no EdgePlot 3, dentro do ambiente eixo, a gente vai botar uma superfície. E essa superfície eu coloquei como sendo x quadrado mais y quadrado, né? Então z igual a x quadrado mais y quadrado. E essa superfície aqui que aparece. Então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Obrigado.